Defesa Espiritual, de Pedro Siqueira, parte 17. Narração, Beth Gravina. Outro instrumento de defesa espiritual importante são as procissões, consideradas uma forma de manifestação pública da fé, pois através delas as pessoas podem demonstrar a Deus sua devoção, unindo-se em oração. Elas têm uma dimensão comunitária. Quando o fiel participa de uma procissão, dá um recado claro ao inimigo espiritual, pois caminhando com as velas, imagens e músicas para Deus, reafirma que pertence a Jesus e sua Mãe Santíssima. Isso afasta o maligno. Nas procissões as pessoas obtêm graças. São inúmeros os testemunhos dos que tiveram sua oração atendida. Eu mesmo tenho uma história interessante. Mais de 10 anos atrás, estive no Santuário de Fátima, em Portugal, com minha esposa. Nossa intenção era participar da missa na Capelinha das Aparições, rezar o terço lá, fazer a via sacra no Bosque de Valinhos e, por fim, integrar a procissão em honra de Nossa Senhora. Um senhor que trabalhava no santuário veio até mim e disse: "Boa tarde, gostaria de participar da procissão carregando o andor da Virgem Maria?" "Boa tarde. Infelizmente não tenho interesse, mas agradeço o convite." Recusei porque não queria ficar em posição de destaque naquele momento. Pretendia apenas rezar e entregar minhas intenções à Nossa Mãe. Diante do olhar incrédulo de minha esposa, o senhor me respondeu triste: "Tudo bem, uma pena." Minha mulher me deu uma leve bronca por eu ter recusado a honraria. Após algum tempo, veio em minha direção um jovem português desconhecido. Com um olhar fixo em mim, ele apressou o passo e me abordou. "Boa tarde, meu nome é João. Preciso lhe pedir algo muito importante." "Claro, pode falar. Aliás, me chamo Pedro. Venho da cidade do Porto. Estou aqui para agradecer o milagre à Virgem Maria. Disse a ela que gostaria muito de homenageá-la carregando o andor na procissão da noite." "Acho muito bonito. Você está certo. Temos que agradecer sempre. Mas o que o impede de carregar o andor?" "Você conversou com o pessoal que trabalha no santuário?" "Sim, conversei com todos. Eles sabem do meu milagre. O problema é que na procissão de hoje nenhum homem tem exatamente a minha altura." Assim que ele acabou de falar, percebi. Éramos exatamente do mesmo tamanho. "Não pode ser. Com tantos homens aqui dentro, deve haver alguém." Eu e aquele senhor ali, que trabalha no santuário e é o responsável pelo andor, procuramos por toda parte. Só um homem se encaixa no que precisamos: você. Minha mulher me encarou muito séria. O homem que trabalhava no santuário se aproximou com expressão inquisitiva. O jovem português estava com os olhos marejados. Depois de pensar por um instante, falei: "Muito bem, João. Aonde precisamos ir para levar o andor de Maria na procissão?" O rapaz me abraçou e não sabia como me agradecer. O senhor que trabalhava no santuário abriu um sorriso. Minha mulher também me olhou feliz. Aquilo tudo era muito maior do que minha vontade de ficar quieto rezando. Foi assim que, com uma túnica branca por cima da roupa, ao lado do jovem português, apoiei a madeira do andor sobre o ombro esquerdo. Tinha um peso considerável. Nesse momento, falei mentalmente com a Virgem Maria: "Mãe, com essa confusão toda, não vou poder me concentrar o suficiente no pedido que vim aqui lhe fazer. Então, como já lhe falei tudo durante o dia de hoje, por favor, não se esqueça de mim." Depois de alguns minutos, quando fizemos a curva com o andor para seguirmos ao final da procissão, a Virgem Maria me falou dentro do meu coração: "Meu filho, não se preocupe. Você me carrega e eu carrego você." Minha emoção foi enorme. Não consegui disfarçar o sorriso.
Quando retornei ao Brasil, a porta que estava trancada se abriu e consegui meu objetivo. Se você se encontra em intenso combate, seja na área das finanças ou dos relacionamentos, com os filhos ou seu cônjuge, por exemplo, seja na própria área espiritual ou na saúde mental, não pode deixar de se valer dos sacramentais. Eles vão potencializar suas orações e ações de defesa psíquica e espiritual. O jejum como arma espiritual. Atualmente, muito se fala em jejum para fins estéticos e de saúde. Neste livro, não vamos entrar no debate dos seus benefícios e malefícios nessas áreas. Vou trabalhar aqui a eficácia do jejum como prática conectada à espiritualidade, mais especificamente ao combate espiritual. O dicionário Aurélio esclarece que jejum significa abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentação em determinados dias por penitência ou prescrição religiosa ou médica. Tanto na área humana quanto na espiritual, ele faz parte de uma categoria maior, denominada abstinência. No entanto, a abstinência pode estar ligada a diversas coisas e situações do cotidiano, não apenas a alimentos. No campo da espiritualidade, é muito comum a abstinência de álcool, de televisão e redes sociais e tantas outras. Ela é muito importante em diversas religiões, mas para os católicos tem um papel todo especial em tempos de Quaresma, o período de 40 dias em preparação para a Páscoa, quando a Igreja nos pede a mortificação e o sacrifício pessoal. Não podemos confundir a abstinência genérica com o jejum. Apesar de ambos serem ferramentas de crescimento espiritual, por intermédio do sacrifício pessoal, o último entra na categoria da limpeza espiritual e das armas contra ataques do maligno. Que fique claro, a abstinência considerada de modo amplo traz disciplina mental, física, espiritual e mortificação, mas não tem a eficácia do jejum no combate aqui abordado. Além disso, o assunto deste capítulo não tem relação com o jejum eucarístico, quando se permanece 1 hora sem alimentos antes de receber a Eucaristia na missa. Como visto acima, o jejum é adotado por diversas religiões ao redor do mundo. É inclusive anterior à própria fundação da Igreja Católica por Jesus Cristo. O judaísmo, por exemplo, é bem mais antigo que o cristianismo. No calendário judaico, há uma prática de jejum que remonta ao tempo do profeta Moisés, o Yom Kippur, Dia do Perdão, quando se fica 24 horas sem comer ou beber nada. Os muçulmanos, por sua vez, possuem o Ramadã, um mês inteiro jejuando no 9º mês de seu calendário, que se baseia nos ciclos da lua. Eles se abstêm de qualquer alimento e de qualquer líquido do nascer ao pôr do sol. Os muçulmanos têm essa prática porque acreditam que nesse mês o arcanjo Gabriel desceu do céu e revelou o Alcorão a Maomé. O jejum tem a prerrogativa de criar espaço para Deus dentro da pessoa. À medida que se recusa a receber alimentos, o ser humano deixa o corpo físico em segundo plano para que se realce a importância do corpo espiritual. Com o jejum, nutrimos nossa alma. Como é prática essencialmente espiritual, não é violada quando se recebe o corpo e o sangue de Jesus. Muito pelo contrário, a comunhão a realça de forma poderosa. Há uma história muito bonita de uma serva de Deus francesa que reforça o que escrevi no parágrafo anterior. Para quem não sabe, servo de Deus é o título que a Igreja Católica dá aos que se encontram em processo canônico no Vaticano, para se tornarem oficialmente santos. Marty Robin nasceu em 13 de março de 1902. Antes de completar 18 anos, foi diagnosticada com encefalite. Essa doença a acompanhou por toda a vida.
Como era uma mulher de muita fé, discerniu em suas orações que através de sua doença poderia servir a Deus, dando-se em sacrifício pela salvação das almas. Em 1929, Marthe ficou tetraplégica e passou a sofrer paralisia total das vias digestivas. Assim, não podia mais engolir alimentos. Naquela época, não havia a tecnologia que temos hoje para enfrentar situações como essa, como, por exemplo, a alimentação por sonda. Ela permaneceu desse modo por 52 anos até a sua morte em 1981. Nesse capítulo, o que nos interessa na vida dessa francesa extraordinária é que o único alimento que ela conseguia receber e ingerir durante o período em que ficou inválida era a Eucaristia. Mas não só isso. Marthe comungava todas as quartas-feiras pela noite e entrava em êxtase místico logo em seguida. Assim permanecia até a segunda-feira seguinte. Note o poder da Eucaristia atrelada ao jejum. O jejum transforma positivamente as orações. Funciona como um combustível especial para elas, ou, se preferir, um turbo poderoso que as impulsiona rumo ao Pai Celestial. Uma prece embasada pelo jejum tem potência bem maior do que sem ele. No início da minha juventude, eu só praticava o jejum durante o período da Quaresma. Sempre às sextas-feiras, por volta dos 25 anos, meu anjo da guarda me chamou a atenção e explicou: Pedro, você serve ao Pai com sua missão, difundindo a palavra dele e a oração do Santo Terço. Por isso é alvo de ataques pesados do maligno. Precisa se valer do jejum como arma espiritual. Eu pensava que o jejum era uma prática de mortificação usada apenas como forma de penitência. Não se esqueça de que o pratico às sextas-feiras durante toda a Quaresma. Sim, o jejum também é uma ferramenta de penitência, mas quem está na linha de frente do combate espiritual não pode praticá-lo só durante a Quaresma. Preste bastante atenção na forma como Jesus se preparou para iniciar sua missão. Ele se fortaleceu no deserto com 40 dias de jejum e orações. Sim, conheço bem a passagem bíblica. Se conhece, quantas vezes se valeu dela? Você quer dizer fazer 40 dias de jejum e orações? Os 40 dias seriam bons para você, mas me refiro ao jejum e oração antes de dirigir a reunião do terço na igreja ou de pregar em um retiro espiritual. Nunca tentei. Também não tentou fazer jejum às quartas-feiras e sextas-feiras durante o ano todo, com exceção dos dias de festa instituídos pela igreja. Não tentei. Você recomenda que eu adote essa prática? Por quanto tempo? Gostaria que adotasse essa prática de hoje em diante. Até o dia de minha morte? Até o dia em que sua saúde permitir. Combinado. Quando o anjo partiu numa explosão de luz verde, fui pegar a minha Bíblia. Queria guardar na mente, com absoluta exatidão, o evento do confronto entre o Senhor e o diabo. Trata-se da seguinte passagem do Evangelho de Lucas. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou ao Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus, e somente a ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado.
E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz: não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Lucas 4, de 1 a 13. Ao meditar sobre essa passagem da vida de Jesus, tirei algumas conclusões. De início, percebi que quem nos conduz ao jejum para fins de progresso espiritual é o próprio Espírito Santo. É seu desejo que percorramos o caminho iluminado por Jesus. Ele nos fortalece e potencializa seus dons em nós a partir da prática constante do jejum. Aprendi também que ao enfrentar situações difíceis, desafios ou eventos relevantes em que eu deveria me apresentar, o jejum era a ferramenta adequada para me direcionar ao sucesso. Em preparação para sua missão, Jesus jejuou por 40 dias. É inegável o sucesso que obteve, pois, do contrário, você não estaria lendo este livro. Acompanhado das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia, o jejum tem um efeito de uma bomba atômica sobre o mal. O diabo não pode resistir a ela. Então passei a fazer também, junto às leituras da missa do dia em que jejuo, recitando-as para mim mesmo, construindo orações pessoais com base nas palavras bíblicas. Outra passagem do Evangelho que demonstra que o jejum é muito eficaz para retirar o maligno é aquela em que os apóstolos não conseguem expulsar um demônio de uma criança. O pai do garoto, então, o leva a Jesus, que o livra do mal com facilidade. Os apóstolos perguntaram a Jesus por que fracassaram. Além de explicar que é necessário ter uma fé sólida, Jesus lhes dá uma valiosa informação. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio. Mateus 17, 21. Se em alguma área da sua vida você não consegue derrubar barreiras que estranhamente insistem em impedir seu avanço, considere combatê-las com jejum e oração, além de tomar as providências humanas devidas. Persista nessas práticas, pois Deus aprecia o esforço espiritual que fazemos e nos favorece com alegria. Desde aquela conversa com meu anjo da guarda até os dias atuais, continuo a jejuar conforme ele me indicou. Nunca tive problemas físicos nem de saúde, em geral, devido ao jejum. Já obtive muitas graças por causa dele. Alcancei algumas das bênçãos mais difíceis através das orações em jejum. Você deve estar se perguntando como faço meu jejum. Há inúmeras formas de fazê-lo e eu tenho a minha. Na realidade, meu método é muito simples. Inicio o jejum às 18 horas do dia anterior ao que meu anjo da guarda indicou. Lembre-se, ele me pediu jejum às quartas e sextas-feiras. Faço minhas orações pessoais, uma conversa com Deus, na companhia do meu anjo da guarda e logo a seguir o terço. Apresento minhas intenções para o jejum que está se iniciando. Prossigo com minhas atividades normais até a hora de dormir, quando faço novas orações e rezo mais um terço. No dia seguinte, ao acordar, saúdo meu anjo da guarda e Deus Pai e preparo um café preto. Gosto de tomá-lo bem forte e, por vezes, coloco na xícara uma colher de creme de leite pasteurizado. Misturo tudo e bebo enquanto está quente. Quando termino, leio o jornal e faço as primeiras orações do dia. Procuro sair do jejum na parte da tarde, por volta das 15 ou 16 horas. Meu tempo ideal de jejum é em torno de 20 horas. Apenas consumo café nesse período. Há dias em que permaneço menos tempo jejuando e outros em que fico mais. O importante são o sacrifício e as orações, sem que isso lhe cause problemas físicos ou mentais. É muito importante também tomar bastante água. Não sinto qualquer alteração negativa na minha mente ou no meu corpo. Pelo contrário, fico mais alerta e ágil durante o jejum. Minha memória funciona com mais precisão. Meu raciocínio fica mais rápido. Percebo que meus dons de visão espiritual ficam mais aguçados. Sinto como se meu espírito fosse muito maior que meu corpo. Parece que visto uma couraça. Minha comunicação com o mundo espiritual se torna mais limpa e fluida.
Não estou recomendando que você faça o mesmo tipo de jejum que eu. Note que tenho muitos anos de prática. Não cheguei a esse ponto da noite para o dia. Primeiro, você deve procurar um médico e escutar a opinião dele. Considero igualmente importante uma consulta com um nutricionista que pode lhe instruir sobre os melhores alimentos para antes e depois do jejum, para que seu corpo aproveite ao máximo esse período sem sofrer. Até hoje, mesmo com toda a minha experiência, converso sobre o jejum com meu médico e com o nutricionista. Graças a Deus, ambos me incentivam a prosseguir. A Igreja Católica não exige o jejum de crianças, idosos ou pessoas com algum problema de saúde, nem mesmo na Sexta-feira da Paixão, data importantíssima em seu calendário religioso. Assim, mesmo que você não seja idoso, caso tenha algum problema que o incapacita de fazer jejum, não precisa se sentir culpado. Por outro lado, conheço alguns idosos, minha mãe, por exemplo, que mesmo autorizados a não jejuar, permanecem fiéis à sua prática, pois a executam há tantos anos que ela se tornou um bom hábito. Só deixam de realizá-la quando estão doentes. Assim que seu médico liberar, você pode começar aos poucos a privação de alimentos sólidos. No início, talvez seja mais fácil fazer um jejum à base de água, de coco ou sucos, talvez até mesmo um pouco de leite. Não exagere no número de horas. Lembre-se, o jejum é um sacrifício, mas não deve prejudicar sua saúde e seu bem-estar. É necessário ter bom senso. Ninguém decide correr uma maratona da noite para o dia. É fundamental que você não deixe de rezar nesse período. Não pode faltar a oração pessoal. Além dela, insira pelo menos alguma oração devocional que tenha o hábito de fazer. No meu caso, já sabem, o terço, mas existem tantas outras que casam muito bem com o jejum. Como os anjos se aproximam daqueles que jejuam e oram em busca de progresso espiritual, a oração da súplica ardente aos anjos é muito utilizada. Confira na página 172. Enfim, use as orações que tocam o seu coração. Em fevereiro de 2023, decidi apoiar o jejum daqueles que estão inscritos no meu canal do YouTube, rezando com eles o terço ao vivo nas noites de terça e quinta-feira, logo após entrarmos em jejum. Em uma das vezes, um amigo me enviou o comentário feito por uma mulher após a oração. Ela disse que praticava havia algum tempo o jejum intermitente, permanecia 16 horas em jejum e tinha uma janela alimentar de 8 horas, e assim sucessivamente. Falou que não o fazia por razões espirituais, mas de saúde e estética. No entanto, gostaria de saber se ele também valia para fins religiosos ou espirituais. Obviamente não vale. Para ter o valor espiritual, o jejum precisa ser praticado com essa finalidade, além de acompanhado de orações. É necessário ter consciência e presença de espírito. Do contrário, você não estará ofertando a Deus como sacrifício, não estará buscando sua limpeza e desenvolvimento espiritual, não estará se aproximando do Pai e de seus anjos. Durante outro terço ao vivo que rezei em março de 2023, uma fiel me perguntou se no período de jejum, em vez de fazer orações tradicionais, ela poderia cantar músicas religiosas cujas letras tocavam seu coração e a faziam se sentir mais perto de Deus. Claro que sim. Como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, quem canta reza 2 vezes. Parágrafo 1156. O importante é fazê-lo com fervor. Além de fortalecer a alma da pessoa, o jejum também a limpa. Sabe o banho que você toma em casa com sabão e shampoo que lhe traz um enorme bem-estar? Pois é, essa prática de mortificação tem o mesmo efeito no plano espiritual. Quem já experimentou a incômoda sensação de entrar em um lugar e se sentir mal por haver algo pesado naquele ambiente? O mesmo acontece quando convivemos com pessoas negativas, pesadas, que trazem tristeza ou cansaço. O que fazer? Ora, se a sensação de que há algo ruim não vai embora, com o passar das horas, uma das providências é iniciar um jejum para purificar o corpo e a alma. Até a próxima leitura, pessoal. Um abraço a todos.